Hoje daremos continuidade à lição de número 4, que trata do governo da igreja. Nós começamos a estudar essa lição domingo retrasado, quando eu fiz aquela avaliação de 3 funções de Cristo, né? 3 ofícios de Cristo, onde ele é rei, cabeça e pastor. Nós fizemos essa tripla avaliação por quê? Porque ela é o fundamento de toda a liderança da igreja. Então, claro, se você perguntar quem lidera a igreja, a primeira resposta qual é? Cristo. E a segunda resposta é através de. Ok? Então, primeiro, quem é que governa a igreja? Cristo. Segundo, através de. Aí não. Através da igreja não. Através de quem da igreja? Presbíteros. / pastores, já que está na moda falar barra alguma coisa. Presbíteros / pastores e diáconos. Esses são os líderes da igreja de Cristo. Amém? Então nós vamos ler o texto da palavra, vamos orar. O texto nosso hoje está aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Não, esse é o texto que nós começamos o estudo, que foi lá no início. O texto de hoje, porque a pessoa que fez o slide errou, vou conversar com essa pessoa depois, que isso é um problema sério, mas o texto mesmo é Atos 14, versículo 23. Atos, abra sua Bíblia que não está ali não, meu querido. Abra sua Bíblia que não está ali. Atos, capítulo 14, versículo 23. E deixa a Bíblia aberta, meu querido. E verifica isso que eu estou falando, está aí mesmo, entendeu? Porque hoje nós vamos falar dos presbíteros. Então, se os presbíteros quiserem sair da sala... Já ia falar. Estou indo. Atos, capítulo 14. Eu mesmo teria que me retirar e deixaria o anjo para ensinar para vocês, né? Atos 14, 23. Eu não vi nenhum misericórdia, inclusive. Hein? Dá misericórdia. Vocês querem ouvir o ensino de um anjo? É isso mesmo? Daqui a uns dias vocês vão estar me respondendo assim, pastor, do anjo do Senhor. Aí eu vou dizer amém para vocês. Mas por enquanto, vocês não falaram nada. Atos 14, versículo 23. Todos encontraram? Sim. Então, olha só o que diz a palavra do Senhor. E promovendo-lhes. Veja que o verbo está promover, né? Realizar, fazer a promoção de, está num tempo verbal que designa algo contínuo. Não é algo que aconteceu uma vez só e acabou. Tipo assim, e promoveu. Porque promoveu seria o quê? Elegeu, acabou, finalizou. Né? No grego seria o aoristo, mas não é o que acontece aqui. Então você vê, promovendo-lhes o quê? Em cada igreja. Então perceba que essa promoção que acontece, ela acontece em igrejas particulares, locais. Percebeu? Está acompanhando o raciocínio comigo? Veja, portanto, que não é uma promoção, uma eleição que acontece em termos gerais. Tipo assim, olha, vamos promover aqui um negócio e um grupo de igrejas vai ser controlada, vamos dizer assim, por X pessoas. Não. Veja. Promovendo uma ação contínua. Segundo, em cada igreja. Então, você tem a igreja de Antioquia, você tem a igreja de Jerusalém, você tem as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, que você conhece só pelas cartas, Tessalônica, Corinto, Éfeso, Galácia, todas essas. E promovendo-lhes em cada igreja o quê? A eleição de presbítero. Veja, a eleição. Veja que Deus é o cabeça em Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, mas ele administra a igreja por meio de oficiais. Um desses oficiais é o presbítero. Mas o presbítero não se auto-intitula presbítero. Ele não diz assim, eu sou o vosso presbítero, portanto obedecei. Não. E nem um profeta aponta o dedo e diz, você é presbítero. Também não. Se eu falar, eu tive uma revelação. Aí nós dizemos, anátema. Anátema, Senhor Jesus. Né? Ou a gente pode ir para a parte B. Eu acho que a parte B é pior, porque a parte B é, se você é profeta
E se você diz que algo vai acontecer e não acontecer, você deve ser apedrejado. Ou, assim, a gente vai pro A ou pro B. Ou a profecia já foi embora de repente. Não, foi uma confusão. É meu sonho. Pode entrar, querido. Então veja. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de quê, gente? É eleição. É voto. Ok? Então se colocava para a igreja a eleição. Os presbíteros são o quê? Eleitos. Veja que Deus chama os seus presbíteros através da eleição da igreja. Gente, Deus está totalmente no controle da Assembleia da Igreja. Deus usa a sua vida, a vida dos irmãos, para levantar a sua liderança. Seja para abençoar a igreja, seja para trazer o juízo sobre a igreja. Mas ele faz. Amém? A eleição de presbítero. Depois de quê? Depois de orar com... Isso mostra a importância desse ato. Nós não estamos falando aqui de Lula nem de Bolsonaro. Não. As eleições seculares nada são comparadas com a eleição de quem vai administrar a igreja. Porque, meu irmão, quem vai administrar a igreja vai administrar o rebanho de Deus. O rebanho de Jesus. Não há cargo mais importante do que esse. Percebeu? Então é preciso o quê? Orar e jejuar. É algo muito sério. Muito sério. Isso aí é recomendado para a igreja, orar antes da Claro, eleição. sim. É o que está aqui, não é? Tem que acontecer, ué. Não, só para frisar. Sim. Então veja que não é algo meramente administrativo, como a gente costuma pensar, né? Tipo assim, eu vi que o Eudes convocou a Assembleia recentemente, e talvez no seu coração você pensou assim, Assembleia, né? E olha que aqui nem agora na IPB, porque na IPB você tem a Assembleia Ordinária, que é ordinária mesmo, né, no final do ano. Porque fica lá só lendo relatório, um atrás do outro, e você viu ouvindo aquele negócio. É chato, né? Eu resolvi esse problema rapidamente. Eu peguei o relatório de todo mundo, fiz uma revista e entreguei. A Assembleia durou 5 minutos. Amém. Mas você tem a Assembleia o quê? Ordinária. E aí o povo tem que participar. Por quê? É eleição de presbítero. É algo o quê? Sério. É algo importante. Então diz o texto. Depois de orar com Jesus. Aí sim. O que aconteceu? Os encomendaram ao Senhor em quem haviam? O que é a ideia de encomendar? É a ideia de empossar. A ideia de colocar a termo, em serviço. Ou seja, promoveram em cada igreja a eleição depois de orar e os colocaram para trabalhar. Percebeu a ordem? Muito bem. Diga ele. Na minha versão, ela fala consagrar, né? Seria... É a mesma coisa. Né? O único problema da gente pensar em consagrar aqui é porque alguém vai pensar que é algum tipo de unção com óleo, né? E a gente não vê nenhuma ordenação neotestamentária com óleo. Mas com óleo do Espírito, sim. Né? Mas com óleo visível, não. A ordenação era feita com o quê? Com imposição de mãos. E as mãos desses oficiais, nenhum texto está dizendo que elas estavam todas repletas de óleo. Né? Então, meu irmão, esse texto é o texto para nós partirmos para o início dessa lição. Por quê? Quando falamos do presbiterato bíblico, nós estamos falando de uma obra que todo homem cristão qualificado deveria almejar. Todos. Se você é homem, se você é cristão, se você é qualificado, quando eu falo qualificado, eu quero dizer que você tem aquelas qualificações que a Bíblia diz que você tem que ter para assumir o quê? O presbiterato. Quando você é esse tipo de homem, o presbiterato você deve almejar, porque a Bíblia diz isso, né? Aquele que aspira o episcopado, excelente obra, almeja. Por que é algo tão maravilhoso assim? Porque, meu irmão, é a função por excelência na igreja, não por ser a maior, mas por ser a mais repleta de desafio. Pastorear o rebanho de Deus. Isso é algo assim extremamente complexo, difícil, mas ao mesmo tempo repleto de privilégios.
No mesmo tempo que você está cheio de dor e sofrimento, você está cheio de alegria e regozijo. É um negócio incrível. É a liderança. Então, todo homem cristão deveria almejar essa obra. Todo. Deveria entender o que é o presbiterato e almejar. Se Deus te chamar pela assembleia, por meio daquela eleição, depois de orar com jejuns, amém. Se Deus não te chamar para essa função, amém também. Você vai cooperar com esses presbíteros que foram eleitos, que foram chamados pelo Senhor. Pastor, Sim. o que desqualifica um homem para ele... Quando eu falar das qualificações, é só você pensar nisso. Eu vou chegar lá, aí você vai ter essa resposta. Porque a Bíblia coloca uma série de qualificações. De maneira alguma, quer dizer que o homem tem que ter todas aquelas qualificações. Né? E de também, de maneira alguma, quer dizer que ele não pode ter nenhuma daquelas. O que se deve ter em conta é que todas aquelas qualificações que eu vou contar daqui a pouco, elas precisam percebidas em maior grau nos homens que estão sendo colocados para presbíteros do que nos demais homens. Porque esse é um princípio bíblico. Quando você vê, por exemplo, os presbíteros apóstolos, eles elegendo os primeiros diáconos, qual foi a ideia? Escolher dentre vós 7 homens o quê? Cheios do Espírito. Era só aqueles que tinham Espírito? Não. Outros tinham também. Mas não é só isso. E aí começaram a colocar as qualificações. Quem mais se aproximasse daquelas qualificações, né, deveriam ser as pessoas objeto do voto, né, da parte da igreja. Então as qualificações elas existem para o homem almejar e seguir após elas, e a igreja também tem um referencial para validar. E quando você olha aquelas qualificações, você elimina as suas próprias qualificações, que seriam talvez, eu vou votar em fulano porque ele é meu amigo. Eu vou votar em ciclano porque ele é da minha família. Eu vou votar nele porque uma vez ele me ajudou, ele me deu $10. Essas qualificações não estão lá no texto bíblico, então elas não servem de parâmetro. Então o que serve de parâmetro para Deus? É aquelas lá. Então você olha para elas e aí por elas você faz o seu filtro. Depois de orar e jejuar. Amém? Então veja, meu querido, que vamos começar analisando essa ideia do presbiterato com o significado do termo. O que significa o termo? Né? Se você prestou atenção no que eu já disse anteriormente, sabe que presbítero significa o quê? Ancião. A Bíblia do Novo Testamento ela foi escrita em qual língua? Grego koiné. Então a palavra para ancião em grego koiné é presbíteros. Presbíteros. Por isso que você vê traduzido como presbítero na sua Bíblia. Agora, se você for no Antigo Testamento e procurar o ancião, como é que ele se chama? Ele se chama Zaquém. Não é Zaqueu não, viu gente? É Zaquém. São os anciãos. Você vai perceber que ao longo da história bíblica, Deus levanta homens para liderar, como Moisés, mas ele chama outros homens para liderar ao lado de Moisés. Quem são esses? São os anciãos. Veja que eles são chamados de anciãos dos filhos de Israel, anciãos de Israel, anciãos da congregação, anciãos da filha de Sião e anciãos do povo. Eles estão em todo o Antigo Testamento. A ideia de que existe um grupo de homens mais consagrados, mais capazes, mais conhecedores da lei, capazes de trazer um julgamento ao lado da autoridade competente da época. Seja ela um profeta, seja ela um juiz, seja ela um rei, sejam aquelas que Deus foi levantando ao longo da história. Então, se você ler o Antigo Testamento, você nunca vai encontrar a palavra presbítero. Mas, por correspondência, você vai encontrar a figura do ancião. Então, para você entender, e eu achei que eu tinha colocado aqui, então vamos ver. Ancião. Antigo Testamento. Antigo Testamento está aqui. Novo Testamento está aqui. E hoje, vou colocar aqui, ó. Hoje. Lembra daquele louvor? Hoje. Gente, são com a mente muito poluída. Hoje é tempo de louvar. Veja! Quem está aqui no Antigo Testamento, até aqui no Novo Testamento, quem são? Os
Vou botar um Z de Zaquém. Quem são os Zaquéns? Os anciãos. Então você vai perceber em toda a história bíblica os anciãos agindo como a liderança do povo de Deus, ao lado daquela liderança temporal que lá está. Profeta, rei, príncipe, sacerdote, juiz, está lá. O que acontece? Você que já leu o livro de Sofonias inteiro, sabe aquele livro que nós lemos aí? Já leu todo, já sabe. O que acontece? Houve o exílio assírio, depois o exílio babilônico. O que aconteceu? O que aconteceu com as nações de Israel? Caíram em desgraça, foram despedaçados, quebraram literalmente e foram levados para outras nações. E o que aconteceu nesse processo, meu irmão? O que aconteceu com o templo? Aleluia. O que aconteceu com o templo? Foi saqueado, foi destruído, os muros da cidade, acabou tudo, irmão. E o povo estava na Babilônia, o povo na Síria. Como eles iam cultuar a Deus? Quem sabe a resposta? Onde eles cultuavam a Deus durante e após o exílio? Nesse contexto aqui, ó, antes do Novo Testamento. Quase no período interbíblico. O que aconteceu aqui? Onde eles estavam cultuando? Não é possível. Ó, começa com si e termina com nagoga. Já tinha? Minha dúvida aqui para mim não foi criado depois. Não, interbíblico. Tá. A sinagoga, meu querido. Eu pensei que era mais do Rio da Babilônia. Veja, meu querido. As sinagogas, elas vão aparecer nas suas raízes nesse período interbíblico pós-cativeiro. O que é uma sinagoga? A sinagoga é um ajuntamento de homens, né, suas famílias ali representadas, onde geralmente 12 a 20 pessoas, se eu não me engano, e ali formavam um grupo de pessoas para ler a lei e orar ao Senhor. Não poderia ser traduzido em casa, não? Pode ser. Oi? Eu pensava que sinagoga era a mesma coisa que templo. Então, não é. Não. Quando você lê porque quando você lê assim no... Então, praticamente, eles se reuniam em casa, faziam... Não, a sinagoga era um lugar. Era um lugar específico. Era um lugar, né? Só que esse lugar foi tendo desenvolvimento. Ele virou um templo. Podia ser do lado de um rio, podia ser debaixo de uma árvore, podia ser numa sala, entendeu? Mas no contexto de Jesus, a sinagoga já era um lugar fixo dentro de Israel, onde você sabia o que ia acontecer. Né? Oi? Tinha um mínimo de homens. Tinha um número mínimo de homens. Parece Isso. uma congregação. A interpretação que a gente tem de congregação. É. Tipo. Então, se eu não me engano, é justamente 12. Não é à toa que Jesus escolheu quantos homens para estar com ele? O nome 12 é simbólico. Não porque a sinagoga tem 12 homens que Jesus escolheu. 12. Mas a sinagoga tem 12 homens escolhidos em virtude do número 12 do Antigo Testamento. São quantas tribos? 12. Então, no final, a essência sempre volta para Deus. Ok, meu irmão? Então, veja, no período interbíblico começou a surgir, então, esse contexto de sinagogas, que no Novo Testamento você vê aí, repleto de vezes, o próprio Senhor Jesus esteve na sinagoga lendo a lei, os apóstolos estiveram na sinagoga pregando a palavra. A sinagoga é esses lugares, esses grupos pequenos, né, em toda Israel, onde se lia as escrituras e tinha uma liderança. E quem conduzia a sinagoga? Os Zaquém. Os anciãos. E aí o que você percebe? Nós entramos no Novo Testamento, a sinagoga lá está? Ela está lá. Os anciãos estão lá? Estão. Mas veja que agora nós estamos entrando aonde? No Novo Testamento. A nação de Israel está sob o domínio romano. E uma das línguas que dominam esse tempo é o grego koine. De maneira que quando a igreja surge mais ou menos aqui, a ideia é a mesma. Vamos eleger em cada igreja quem? Anciãos. Para pastorear o rebanho de Deus. Só que aqui é Zaquém, até aqui é Zaquém no contexto judaico.
Mas quando a igreja avança para as nações, principalmente para o contexto dos gentios, já não é Zaquém mais, é o quê? Zaqueu. Presbíteros. E aí, eu pergunto para você hoje, quem são eles? Os presbíteros. Deu para captar? Entendeu? Como é que ancião virou presbítero? O significado do termo, irmão, é justamente esse. O ancião do Velho Testamento é o representante oficial do povo de Deus. E o que é o presbítero? É a mesma coisa. Ele é o representante oficial do povo de Deus. Ele é o ancião. A palavra presbítero nada mais é do que uma transliteração do termo hebraico. Ancião. Zaquém. O Zaquém, veterotestamentário, é o presbíteros do Novo Testamento. Esse é o significado do termo. Agora, quais são as características gerais do presbítero, meu querido? Veja só. Atenção, hein? Atenção. Esse é um apanhado que eu fiz aqui. Você pega a Bíblia inteira em termos de Novo Testamento. Eu não me preocupei com o Antigo Testamento porque havia muitos contextos e é muito mais complexo. Para nós, o que é mais importante entender nesse momento é a figura do presbítero na igreja. Então, nesse sentido, quando você pega a atuação dos presbíteros no contexto da igreja, Atos dos Apóstolos em diante, você vai perceber o quê? Características gerais desse chamado. O que os presbíteros faziam? Ou seja, qual era a obrigação dos presbíteros? Qual era o serviço dos presbíteros? Pergunta. Resposta. Eu dividi em termos de administração, doutrina e pastoreio. Primeiro, perceba o seguinte. Todas as passagens que eu vou colocar aqui, todas elas, você vai perceber que os presbíteros são uma liderança masculina. Primeira coisa. Todas elas. Liderança o quê, gente? Masculina. Segundo, é uma liderança o quê? Qualificada. E terceiro? Plural. Então não existe essa ideia de presbítero sozinho. Isso é interessante porque se você pega o manual presbiteriano da IPB, e se eu não me engano, o BCO, da PCA, você vai perceber que a igreja, para ela ser igreja, ela tem que ter mais de um presbítero. Não é um só. A liderança tem que ser o quê? Plural. Tem que ter pelo menos o quê? 2. Afinal de contas, é preciso que as cabeças pensem acerca do reino do Senhor. Então, liderança masculina, qualificada e plural. E aí, o que nós vamos perceber na Bíblia, portanto? No sentido administrativo. O que os presbíteros fazem? Veja, primeiro, eles eram escolhidos por Deus e eram eleitos nas igrejas? Olha que interessante isso. Eram escolhidos por Deus. É Deus que os chama. Mas eleitos pela igrejas locais. Segundo, supervisionavam uma igreja local. Então, os presbíteros, num primeiro momento, eles tinham a sua obrigação numa igreja local. O trabalho deles focado era a igreja local. Terceiro, eles mantinham a ordem. Lembra que Paulo, quando escreve a Corinto, ele fala que o culto tem que ser o quê? Com ordem e decência. Aí a pergunta natural que você vai fazer é qual? Quem é que mantém a ordem e a decência na igreja? Então, quem? Os presbíteros. Perfeito? Se os presbíteros, por exemplo, designarem essa função para os diáconos, são os diáconos. Mas quem designou a função? Os presbíteros. Terceiro, administraram o quê? Recursos materiais. Os textos estão ali, eu não posso ler todos, irmãos, senão não dou conta de terminar hoje, né? Mas, se você quiser tirar aqui uma foto para poder ler os textos depois, tá bom? Está ali. Rapaz, senta aqui mais para o lado de cá, você está tampando a sua visão. Administraram recursos materiais. Terceiro, eram criteriosos em quê? Em quê, gente? Na ordenação de outros presbíteros. Veja que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que é um presbítero.
Fala para ele, Timóteo, a ninguém imponhas as mãos precipitadamente. O que quer dizer isso? Meu filho, isso aqui é um negócio sério. Não faça de qualquer jeito. Percebe? Então veja que eles eram criteriosos na ordenação de outros presbíteros. Então, no sentido administrativo, no Novo Testamento nós percebemos essa realidade dos presbíteros. Agora, doutrinariamente. Desculpa, você botou 1 Timóteo 5, 21, 22? 22, sim. 5,17. 5,17. E doutrinariamente, irmãos, o que o presbítero tem como característica do seu chamado? Primeiro, eles possuíam a dignidade de quem? De apóstolos, servindo com eles. Então, pela palavra dignidade, o que eu quero dizer? Que eles tinham a mesma autoridade do que os apóstolos. Eu coloquei ali, por exemplo, Atos 15, 22 e 23, porque o Concílio de Jerusalém está reunido, e vejo que o Concílio de Jerusalém é formado por quem? Por apóstolos e presbíteros. Ora, os apóstolos e presbíteros não convocaram os diáconos. Por que não convocaram os diáconos? Porque eles eram menores? Porque o cargo é de menor importância? Não. Porque o caráter administrativo e doutrinário dessa reunião era uma função de quem? Dos presbíteros e apóstolos que ali estavam. Então, eles possuíam a dignidade dos apóstolos servindo com eles. Outra questão importante é que os próprios apóstolos se chamaram de presbíteros, se igualando aos presbíteros em termos de chamado pastoral. Eles são diferentes em essência, claro, porque 12 apóstolos apenas. Mas eles têm a mesma autoridade pastoral. Veja que eles discutiam e decidiam as questões doutrinárias da igreja. Alguém perguntou. A igreja gentia, estava avançando e alguém perguntou. Alguém disse que deveria se ser circuncidado aqueles que aceitavam Cristo, que não era de Israel. Então reuniu-se o concílio para definir essa questão. E pareceu bem a eles, apóstolos, presbíteros, e ao Espírito Santo, que não colocasse esse fardo sobre os gentios. Então eles discutiam e decidiam questões doutrinárias. Então ali você tem a reunião de um presbitério ou a reunião de um concílio maior. Terceiro, ou quarto, deliberavam sobre a vida pessoal e coletiva. Veja, quando você diz, eu prometo obedecer às autoridades da igreja enquanto estas forem fiéis ao Senhor, porque cabe a elas o quê? Deliberar sobre a vida pessoal e coletiva da igreja. Isso faz parte do seu chamado. Não é aquela ideia que a gente ouviu do Dave, Lembra do Dave, quando ele disse assim, se ela quer fazer, deixar de fazer, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sei qual a Bíblia que ele leu, porque essa Bíblia ali diz que a vida pessoal e coletiva daqueles que estão em Cristo é responsabilidade de quem? Dos presbíteros. Eles devem zelar por ela. Lembra de uma das marcas da verdadeira igreja? Qual é? A disciplina? Lembra? É aí que está, deliberar sobre a vida pessoal é justamente definir essa questão disciplinar da igreja. E por último, o que eles faziam, irmão? Ensinavam na igreja. O presbítero tem que ensinar na igreja. A Jaqueline, você vê que ela já fez uma pergunta. Olha, aqui já temos uma questão importante de ser definida. O presbítero precisa o quê? Apto para ensinar. Apto para ensinar. Tem que ensinar. Aí você vai dizer assim, quer dizer que ele tem que pregar? Não necessariamente. O termo grego é discutível. Porque o termo grego, ele aponta uma ideia de ensinar em vários sentidos. Se fosse, por exemplo, didascalia, é pregação. Mas não é esse termo que está lá. Então, se não é o termo, eu não posso dizer que é pregação. Mas pode ser o ensino por meio do discipulado. Pode ser o ensino no sentido de exortação. Pode ser o ensino no sentido de conversar. Pode ser o ensino no sentido de pregar a palavra. É um ensino múltiplo. Deu para pegar, irmão? Então, administrativo,
doutrinariamente. E agora, terceiro. Características do presbiterato no sentido pastoral. O que você vai perceber na Bíblia? Eles visitavam, oravam e ungiam o povo de Deus. Eles pastoreiam o rebanho de Deus. Fazendo o quê? Palavra importante. Zelando pelas almas, as quais prestarão contas. Então veja que é um privilégio somado a uma responsabilidade, né? Então você tem. Qual é o privilégio? Zelar pelas almas dos crentes. Que maravilha. Mas você vai prestar contas. Por isso que o presbítero, ele não pode ser aquele camarada que fica no meio do muro. Ele tem que ter o quê? Posição. Não importa se ele for vencido numa discussão, mas ele tem que ter o quê? Posição. Por quê? Ele vai prestar contas. Então, quando ele for prestar contas e houver a pergunta, por que você não tomou uma decisão, ou por que você não tomou partido em relação àquela disciplina, assim, assado, qual vai ser a resposta? Eu preferi ficar em cima do mundo. Eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou do centro. É por isso? É isso que vai dizer? Não. É preciso tomar posição. E nesse caso, a posição sempre é pela palavra do Senhor. Pastor, Sim. na penúltima eleição de presbíteros aqui, tem um jovem aqui que ele fez o curso, ele aprendeu tudo sobre... Quando o pastor deu, acho que quase um ano de curso para preparar os homens para o presbiterado. E eu o conheço há muitos anos e falei, não, vou indicar você. Ele falou assim, não, eu fiz o curso, você fez o curso, está preparado? Ele disse para mim, não, eu não posso, porque tudo que eu aprendi, eu não estou preparado para ensinar. Por causa de uma coisa, ele disse, eu não posso assumir, ele não aceitou nem ser candidato. Porque ele disse, se o pastor faltar, eu não estou apto para ensinar no lugar dele. Então, eu acho que ele se posicionou, foi uma posição dele de dizer, eu só não posso ser, porque eu não estou apto para ensinar. Achei... Por exemplo, se essa pessoa conversasse comigo e perguntasse o que eu acharia, como eu disse para a Jaqueline, todas as qualificações, elas são o ideal. Elas apontam para o ideal. Mas a verdade é que, olhando para os presbíteros que nós conhecemos ao longo da vida, então vamos lá, ao longo da vida, qual deles que tinham todas as qualificações bíblicas mencionadas? Quais? Quantos? Contem. Nenhum. Por que nenhum? Porque todos somos o quê? Imperfeitos, falhos. Agora, você vai poder dizer para mim que existem presbíteros que estão mais próximos dessas qualificações. Então, o que eu diria para ele é justamente isso. Você não consegue pregar, porque é isso que talvez ele quis dizer, que você não consegue pregar. Eu tentaria ver se ele consegue ensinar de uma outra forma, como eu acabei de dizer, se ele tem uma outra forma de ensino. Porque se tem uma outra forma de ensino, é essa forma de ensino que nós temos que lapidar para ele ser um presbítero abençoado. Mas tem que ver se ele tem as outras características. Às vezes ele tem outras características que se enquadram, né? E essa pode ser lapidada e ele deixou de concorrer por uma questão de falta de entendimento, né? Agora, é isso que tem que ser analisado. Agora, se respeita, né? Porque, como eu disse lá no início, ninguém pode ser constrangido a ser presbítero. Então, se depois de tudo que eu falar para ele, e ele falar, mas ainda assim, pastor, eu entendo que eu não estou pronto, ninguém pode ser constrangido, né? Não por constrangimento. E aí nós vamos respeitar o tempo de Deus trabalhar isso com ele, né? Seguimos assim. E aí também a questão de trabalhar, né? Tipo, de aprimorar. Nem todo mundo tem talento natural para uma coisa, mas você pode aprimorar, você pode ganhar confiança, aprender. Sim. Tem que avaliar caso a caso e analisar todas essas Se ele tiver possibilidades. interesse de aprender, ele poderia trabalhar essa área. Sim, com certeza, né? Na verdade, essa é a maior realidade, porque, via de regra, os presbíteros, por exemplo, eu não fui pastor de trocentas igrejas, né? Eu fui pastor de 1, 2, 3, 4, 5 igrejas. Então, em 5 igrejas, se você me perguntar assim dos conselhos, deviam ser uns 30 presbíteros. Então, considerando 30 presbíteros, quanto deles pregavam?
5, 6. Entendeu? Não, pensa. Se você falar para mim, ó, eu posso dizer para você que 2 deles passaram a pregar depois do discipulado, ou seja, depois que você no discipulado, convivemos com eles, ensinamos, fizemos testes, treinos, todas essas coisas, eles foram recebidos e passaram a pregar. Referência. Eu já percebi também que, geralmente, os presbíteros que chegam mais novos têm mais facilidade. Eu percebi isso também, não que o mais velho de pregar. Por quê? Geralmente a pessoa se converte e ela está ali o quê? 7. Cheia de vontade de querer fazer. Às vezes tem que segurar a pessoa assim, ó. Segura. Por quê? Não seja neófito para não cair sem soberbecer e aquela coisa toda. Então, você segura o cara aqui, vai segurando. E quantos candidatos que eu disse, assim, na lata, ó, você não vai concorrer. Você não vai concorrer. Ah, por quê, pastor? Aí eu dava a resposta. E muitas vezes era qual? Você é um neófito. E ser neófito está numa lista o quê? De corte. Não tem como você ser mais ou menos neófito. Não tem como ignorar você ser um novo na fé. Então, o novo na fé não pode ser preso. Então, corta a rede. Agora, não sabe pregar? Nunca cortei um candidato porque ele não sabia pregar. Porque, como eu disse, o termo pode dar a ideia de ensinar de outras formas. Agora, ser neófito, não. Ser neófito é impossível. Né? Inclusive, o termo presbítero, no Velho Testamento, queria dizer ancião, que é uma pessoa velha mesmo. No Novo, ela foi mais aplicada para uma pessoa experimentada, né? Por exemplo, a gente vê a ideia de pessoas que eram chamadas de presbítero no Novo Testamento, mas não eram velhinhos. No caso, né? Eles eram pessoas experimentadas. Por exemplo, Pedro, ele se colocou como presbítero, né? Mas Pedro não era tão velho. A gente vê no caso de Timóteo. Timóteo já era um presbítero também e era novo. Jovem, sim. Mas novo de idade, não novo na fé, né? Não, com certeza, o apóstolo Paulo fala, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Isso aí que me anima, velho. Depois dessa, nós seguimos. Então, Jaqueline, atenção, muita atenção nessa hora. Irmãos e irmãs amados, ok? Porque a Bíblia aponta as qualificações que um presbítero precisa ter. Quais são elas? Então, para que nós entendamos isso, eu queria saber como é que pronuncia aquele nome ali. Eu não sei se é inglês, não sei se é africano, não sei se é turco, não sei, entendeu? Mas aquele autor escreveu um livro sobre presbíteros, muito bom, e ele fez essa colocação. Vamos ler juntos? Escolher seus pastores é a mais importante decisão que uma congregação local pode fazer, visto que são eles os que moldarão a igreja através de seus ensinos e seu testemunho. Você percebe por que é importante? Os presbíteros vão o quê? Moldar a igreja. Se esses presbíteros, eles são homens de oração, a igreja será de oração. Se esses presbíteros são homens de testemunho, a igreja será de testemunho. Agora, se são presbíteros desleixados, o que você espera da igreja? Que a igreja haja um avivamento na igreja? Não, irmão. A igreja vai olhar para os seus referenciais, seus pastores, e vai falar assim, ó, pastor é desse jeito, a ovelha vai ser como? Eu tô lembrando do pastor que pintou o cabelo de vermelho. Eu gostei do exemplo. Eu não sei o que é pior. Você tá rindo aí, né? Eu não sei o que é pior. Um pastor usar o cabelo vermelho ou um diácono usar um sapato branco. Eu tô ainda me perguntando. Eu peguei você, Fábio. Peguei você. Boa. Olha ali, ó. Foi coincidência. Foi ali, rapaz. Eu nem tinha visto. Não, eu vi. Na hora que ele apontou ali na porta da igreja, já reluziu assim um brilho. Eu pensei, gente, é a glória, é o anjo do Senhor. Era o sapato do Fábio que brilhou assim. Não basta ser galinha fora azul, não. Mas vamos lá, irmão. Qualificações. Quais são os principais textos para isso? Texto de Timóteo, Tito e Pedro, que você já conhece muito bem. Mas eu sintetizei em 3 ideias para você entender melhor.
qualificações relacionadas ao caráter do presbítero. Quais são? Veja, alguém que seja irrepreensível. Acabou, não tem eleição mais. Porque quem é irrepreensível? Quem? Eu vou repreender o Eudes agora porque ele se comparou a Timóteo. É uma vergonha fazer isso aí. Né? Porque é óbvio que é uma mentira gigante. Um é verdadeiramente jovem, o outro é da UPA. Experimentado. Se outro não é verdadeiramente. Lembra da UPA lá do Brasil? Quem lembra da UPA? Alguém sabe o que significa UPA no Brasil? Tradicionalmente, onde você vai chamar o eu? O Tradicionalmente, que significa UPA no Brasil? União Presbiteriana de Adolescentes. Mas no caso dele é de ancião. Entendeu? De ancião. Obrigado. É isso aí. E no sentido bíblico, hein? Não, bíblico, ancião, presbítero. Alguém que seja irrepreensível. É claro, irmão, que Paulo não está dizendo que alguém perfeito, mas alguém cujo seu testemunho, a sua vida, ordinariamente, é uma pessoa que você não fica repreendendo constantemente. Olha, poxa, de novo, Estevão, você não veio à igreja? Né? O que houve, cara? Não, eu estava dormindo, pastor. Aí veio no outro dia, pô, Estevão, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro, você não fez aquilo outro, você não fez... Alguém que você estava sempre o quê? Repreendendo por algo que ele deixou de fazer, procrastinou, sei lá. Não é esse tipo de pessoa que tem que ser presbítero. Não estou falando do Estevão, viu, irmão? Estou dando um exemplo. Mas veja, quando você tem uma pessoa que é altamente repreendida o tempo todo, essa pessoa não está entrando dentro das qualificações do presbítero. É alguém justo, piedoso. O que é piedoso? Alguém que ora, lê as escrituras, que está em constante comunhão com Deus. Temperante, sóbrio. Palavras que dão a ideia de ter domínio de si mesmo. Ou seja, não é aquela pessoa que vai se irar facilmente. Ali embaixo fala, né, não é irascível ou violento. Aquela pessoa que grita com você, aquela pessoa que explode. Sabe? É aquele que você chega perto dele e fala assim, poxa, rapaz, você vai usar esse croque hoje de novo? Aí ele vira para você e fala assim, lá vem você de novo com esse negócio. Tá? E tem um monte de gente ao redor, todo mundo olha assim. Rapaz, não sabia que o Daniel era nervoso assim. Né? É uma pessoa que irascível. Né? Quando vocês veem o pastor Pedro aí fazendo essas zoações todas, né? Talvez é isso que ele está buscando, né? Quer saber se você é irascível, se você é violento, se você tem domínio de você mesmo ou não. Quem sabe? Só Deus sabe, mas está ali, ó. O que mais? Alguém modesto. Alguém que não fica aí esbanjando os dólares da vida. Tipo assim, comprar uma camisa da Calvin Klein e usar para todo mundo ver. Entendeu? Alguém modesto. Se fosse no Brasil, pelo menos, né, rapaz? Aqui não é nada. Aqui não é nada. Veja, irmão, não arrogante. Alguém, portanto, que não pode se considerar maior do que os outros. Não avarento ou cobiçoso de sorte da ganância, ou seja, alguém que tem problemas sérios com o dinheiro. Hospitaleiro. Alguém que é receptível às pessoas, que recebe bem as pessoas. Amigo do bem e inimigo de contendas. Alguém que não é dado ao vinho. A ideia da palavra dado ali, alguém que não é dominado pelo vinho. Portanto, não é uma proibição de beber vinho, mas sim uma proibição de colocar um presbítero que se embebeda no carro. Ok? Tem que ter bom testemunho dos... Interessante, né? Dos de fora, não dos de dentro, necessariamente. Dos de fora. Alguém não violento, porém, cordato. O que é uma palavra cordato? Alguém que busca a solução das coisas. A ideia vem da palavra acordo, não de que vai buscar o meio termo das coisas, mas que vai resolver as coisas por meio da conversa, não por meio da força do seu próprio cargo. Deu para entender? Tornando-se o que, portanto? Modelo para o rebanho. Só isso. Em termos de caráter. Então é claro, irmão,
não existe homem na igreja capaz de ser tudo isso aí. Porque se ele for tudo isso aí, meu irmão, é o avivamento. É o avivamento. Não tem como. Agora, o que você, como igreja, tem que fazer? Quando você vai eleger os seus presbíteros, você precisa olhar para os homens da igreja e procurar nesses homens a maior parte dessas qualificações. Quanto mais qualificações este homem cristão tiver, melhor presbítero ele será. É isso que você tem que fazer. Fazer dessas qualificações um filtro para a sua indicação depois de orar e de jejuar. Amém? Deu para entender? Em relação ao caráter. Segundo, em relação à família. Família do presbítero também existem qualificações. Quais são elas? Tem que ser alguém que governe bem a sua casa. Por quê? Porque se ele não governa bem a sua própria casa, como governará a igreja, a casa de Deus? Tem que ser esposo de uma só mulher. Uma só mulher. Essa expressão, ser esposo de uma só mulher, primeira questão importante. É uma questão referente à monogamia, porque o contexto bíblico ainda apontava que um homem podia ter outras mulheres. Então, você vê que já existe uma transição na qual o Senhor está dizendo claramente que o relacionamento que dele se agrada é o relacionamento monogâmico. Então, o líder tem que ser alguém esposo de uma só mulher. E segundo, não significa que todo presbítero tem que ser casado. Ok? Porque às vezes você olha para a igreja e vê um rapaz solteiro, talvez está namorando. Talvez. Mas você vê um rapaz solteiro que está com muitas daquelas qualificações. Ele pode ser presbítero? É claro que pode, porque eu acabei de dizer que ninguém tem todas as qualificações. Elas têm que ser o mais próximo possível. Mas se ele é solteiro e ele está com muitas dessas qualificações, nada proíbe ele ser um presbítero. Deixa eu só terminar e você faz. Com filhos o quê, gente? Crentes. Esses filhos não podem ter uma conduta vergonhosa ou insubordinação, mas tem que ser criados sob a disciplina e com todo respeito. Aí você vai fazer a pergunta, mas se esse presbítero tem um filho desviado? Ora, eu imagino que por desviado já se tem o conceito de que esse filho já decidiu por não crer em Jesus, correto? E se ele já decidiu não crer em Jesus, a responsabilidade de quem? A salvação é familiar? A salvação é pessoal, irmão. Então é claro que quando fala dos filhos aqui, está se falando dos filhos enquanto menores sob a sua tutela. Ou seja, ele tem que administrar bem os seus filhos, criando sob a disciplina e com todo respeito. Agora, se eles depois se desviam ou não creem em Jesus, essa é uma responsabilidade deles. Diga, Jaqueline. Ali o texto está falando que ele tem que ser monogâmico, né? Sim. Homem de uma só mulher. E se esse presbítero, por exemplo, for separado, tudo bem? Caso a caso vai ter que ser analisado isso aí. Mas Ele é continua possível. sendo monogâmico, né? É possível. Separou de uma, não foi com outra. Então, é possível. Mas tem que ser analisado caso a caso. Aí depende do divórcio. Atenção, irmãos, para fechar. 10-10. Atenção para fechar. Então veja. Jaqueline, é possível, mas tem que ser analisado caso a caso. Por exemplo, se esse presbítero houve todo o tratamento bíblico dessa questão, a esposa que realmente separou por um problema sexual, que sei lá qual for, e esse presbítero tentou reaver o casamento de todas as maneiras e não conseguiu, e tal, e aí depois, lá no futuro, distante, depois de ser pastoreado de todas as formas possíveis, ele resolve concorrer, nada impede. Agora, se esse presbítero é alguém que tem culpa no cartório, nessa separação, aí certamente o conselho vai avaliar isso com mais cuidado. Sempre tem culpa direta. Tu dizes. Para fechar, gente, para fechar aqui, ó, atenção, em relação aos dons. Quais são os dons que alguém ao presbítero tem que ter? Ele tem que ter o quê, gente? Ele tem que ser apegado à palavra fiel.
E essa apegada à palavra fiel, principalmente no sentido doutrinário. Ele tem que ser apto para ensinar. Eu até coloquei ali, ó, que exorta e convence os que contradizem pela... Essa atitude, basicamente, não se dá pela pregação. Ela se dá por um estudo bíblico, ela se dá por um discipulado, percebe? Que sirva como despenseiro de Deus. O que é o despenseiro? Porque a Bíblia diz, aquilo que se requer do despenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. O despenseiro é o mordomo da casa. É aquele que recebe a incumbência de administrar toda a casa, os bens da casa, todas as coisas que a casa possui, porque ele vai prestar contas para o seu Senhor. Esse é o despenseiro. Terceiro, quarto, pastoreando como? Espontaneamente. De boa vontade. Não deve ser? Não deve ser o quê, gente? Neófito. Então, para fechar, eu vou ler isso aqui com os irmãos. Veja. Valorizem os seus presbíteros que se empenham bem na igreja. Valorizem. 1 Tessalonicenses diz isso. E eu coloquei esse testemunho que é de um pastor relacionado aos seus presbíteros para você fazer uma reflexão de quem são os presbíteros. Então, o que diz? Fico impressionado com homens que, a despeito de agendas de trabalho exigentes e uma vida doméstica ativa, sacrificam tempo e dinheiro, lágrimas e orações a fim de liderar a igreja local. Gosto de observá-los lutando juntos para superar desafios, cometendo erros e amadurecendo no processo. É como conviver com os 12 discípulos, homens comuns e falhos que cumprem o quê? Um chamado extraordinário pela graça de Deus. Pense nos seus presbíteros dessa forma. Amém? Aqueles que se dedicam bem ao seu chamado.